Perguntar um negócio pra você agora. Você é o cara que tá lá e sabe como tá funcionando o negócio. Sim. A gente não sabe direito, porque o cara falou, olha, sei lá, Jornal Nacional, qualquer coisa. O cara falou, olha, boa noite. Foi aprovada a reforma agora, mas ao invés de 1 bilhão, foram só 800 milhões essa reforma, então foi uma reforma, assim, o número foi muito desidratada, essa reforma. Pois é. Não conseguiu nada essa reforma. Foi bom? Vai ser bom? O que vai trazer pra gente? Porque a gente não vai ver agora. Tá melhorando o Brasil, né? Segundo o Sami, pode apostar. Eu vou pelo Sami. Nosso termômetro. Eu vou pelo Sami, ô Marinho. Bem. Eu tô vendo hoje o Sami com veste de pânico. Porque no Jornal da Manhã, eu entrevistei, mas eu estava de sim, aqui é mais. Aqui é mais informal. Aqui é mais. Primo, só para complementar. Complementando a tua pergunta. Complementando. Perguntar pro meu primo aqui. A situação da ausência de estados e municípios também foi um elemento que ficou ausente aí, sentido na PEC que foi aprovada pelo Congresso. Agora o Senado vai votar amanhã uma outra PEC que inclui estados e municípios. Afinal de contas, tem até chance dos estados, todos os servidores estaduais, municipais, distritais vão até eventualmente ter que mudar a alíquota, a idade mínima, e isso vai forçar os estados a fazerem reformas próprias. Por exemplo, São Paulo tomou a dianteira agora, já avançou com um projeto nesse sentido. Qual é a necessidade, indo ao encontro do que o Emílio perguntou, de incluir estados e municípios e a possibilidade disso acontecer amanhã no Senado? Olha, de duas formas, né? Primeiro, essa é a maior, a mais importante, a mais impactante, a mais profunda estruturação do sistema previdenciário do Brasil desde sempre, desde que existe Brasil. Tá? Eu ouso dizer que o que nós fizemos é tão revolucionário que o impacto se sentiu de imediato. Quer dizer, você está tendo uma redução expressiva de taxas de juros reais, isso não é por acaso, porque o governo entendeu que deveria primeiro atacar o que mais pressionava os gastos públicos, que era o descontrole do sistema previdenciário e assistencial. Você tem uma ideia, esse ano se estima em quase 300 bilhões a diferença entre o que será arrecadado e o que será disponibilizado nessas duas rubricas orçamentárias. Mas o mais importante é que você começa a pensar no Brasil a médio e longo prazo. Olha o que aconteceu e que é importante que os ouvintes do Pânico aqui tenham uma percepção. O Brasil sempre foi a terra da especulação, responderia a estados e municípios, sempre foi. As pessoas sempre viveram aqui, quem tem money, quem tem dinheiro, especulando em mercado financeiro, etc. O juro real vai ser menos de 2% no próximo ano, descontado a inflação. O que significa? Quem tem dinheiro no Brasil ou investe em bolsa, em empresas que têm capacidade de dar o retorno do seu capital, porque são empresas sérias que estão sendo auditadas, ou vai investir em área produtiva para gerar emprego, renda e oportunidade. Está mudando o Brasil. Sim. Quer ver uma outra coisa que aconteceu? Que é importante a gente botar isso na cabeça, mas dois aspectos importantes que reforçam o que eu estou falando. Primeiro, pela primeira vez o Brasil vai ter orçamento impositivo. Sabe o que significa para o Brasil? Nós vamos ter a mesma situação da Alemanha, da Suécia, dos Estados Unidos, ou seja, o orçamento que é votado aqui, o recurso discricionário ao que fica à disposição do governante, não será mais utilizado de acordo com a conveniência política do governante de ocasião. E outra coisa, é importante a sociedade começar a observar muito atentamente a votação do orçamento, porque é no orçamento que se define quais são as prioridades do país. Você vai gastar mais em educação, em saúde, em infraestrutura, na área social, na geração de emprego. Antes era uma peça de ficção, Emílio. Fora os recursos que estavam obrigatoriamente vinculados pela Constituição, a parte discricionária ficava ao cargo do governante de ocasião. Isso muda. Outra coisa, o governo entrega semana passada ao Congresso Nacional 3 projetos de lei que emendam a Constituição brasileira, que é uma refundação do Estado, é um novo pacto federativo e o mais importante, inverte uma tendência secular no Brasil. Desde que o Brasil é Brasil, se centralizou recursos no governo central por uma questão econômica e política e por dependência das unidades federadas. O governo diz de forma espontânea o seguinte: olha, nós vamos repactuar a Federação Brasileira e transferir recursos para estados e municípios de forma gradativa para que o Estado brasileiro possa ser um Estado enxuto, ágil, competente, que sirva a população e não se sirva dela, desinchado, tá? E os estados e municípios onde moram as pessoas tenham a capacidade e a condição de prover necessidades mais comezinhas da sociedade com contrapartida fiscal.
Ou seja, você não está só dando dinheiro, você está dizendo, olha, você tem que ter responsabilidade na utilização desse recurso. Ponto. Sua pergunta. Desde o início, nós propusemos que estados e municípios fossem levados em consideração por ocasião da aprovação da reforma, porque nós entendíamos que o problema fiscal não é apenas do governo federal. Eu sou do Rio Grande do Norte, nós temos 3 folhas de salários atrasadas desde 2017. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Goiás. Então, a implosão do modelo de gestão dos estados é uma realidade. Não funciona mais. Não funciona, no país inteiro. Funciona. Eles viveram sempre como? Aumentando tributos e vivendo do aumento da capacidade econômica contributiva da sociedade. Não faziam o dever de casa.